Bom dia a todos. Good day to everybody. Cabe-me a mim iniciar esta sessão que vai ter como orador principal o professor Carlos de Oliveira, responsável máximo pela organização deste evento, a quem cumprimento, e cumprimento também todos os participantes nesta sessão que evoca os 40 anos do sismo de 80. O que está previsto em termos da programação é que a apresentação do professor Carlos de Oliveira terá uma duração de cerca de 25 minutos e depois teremos um espaço para debate, para questões que queiram colocar ao professor Carlos de Oliveira. É evidente que a apresentação do professor Carlos de Oliveira, a leitura do seu currículo só por si, tomaria os 25 minutos que é reservado para esta sessão. Portanto, eu vou apenas dar alguns tópicos para aqueles que estão menos familiarizados com a carreira do professor Carlos de Oliveira, que tenho o gosto de conhecer há 35 anos, ou há cerca de 35 anos. O professor Carlos de Oliveira é doutorado pela Universidade de Califórnia, em Berkeley, em 1975, e desde 1992 é professor catedrático do Instituto Superior Técnico, de onde está jubilado desde 2016, há cerca de 4 anos. Antes disso, o professor de Oliveira, aliás, como já foi na sessão de abertura, trabalhou como investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil durante cerca de 20 anos e foi precisamente nessa qualidade que na altura esteve nos Açores a acompanhar tudo aquilo que diz respeito ao sismo de 1980. A sua área de especialidade é naturalmente a engenharia, em particular a engenharia sísmica e tudo aquilo que tem a ver com sismos ou com movimentos fortes associados aos sismos e a análise do risco sísmico e, como é natural, nesses vários anos da sua carreira profissional e académica, tem inúmeras publicações, foi editor de várias revistas e números especiais de revistas e, como vos disse, de modo a que não seja fastidiosa essa apresentação, eu gostava de destacar ainda no currículo do professor Carlos de Oliveira 2 aspectos que me parecem relevantes. A primeira é que a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica tem um prémio intitulado Prémio Carlos de Oliveira, que precisamente demonstra a relevância e importância do trabalho feito pelo professor de Oliveira no domínio da engenharia sísmica em Portugal, e este prémio é atribuído a cada 3 anos a um investigador neste domínio. Por outro lado, o professor Carlos de Oliveira é membro da Academia das Ciências de Lisboa, mas também membro da Academia de Engenharia e foi-lhe recentemente atribuído o prémio Nicholas Ambracis, da Associação Europeia de Engenharia Sísmica. Portanto, estes são alguns dos reconhecimentos nacionais e internacionais que atestam, comprovam, se é que seria necessário, a relevância do professor Carlos de Oliveira para a sismologia em Portugal, eu diria para a sismologia europeia e naturalmente também aqui para os Açores. E sem mais delongas, eu daria a palavra ao professor Carlos de Oliveira, lembrando-lhe que terá que ativar o seu microfone para o podermos ouvir e que a sua apresentação está prevista para ter a duração de 25 minutos e 5 minutos antes eu dou-lhe uma nota do timing. Professor Carlos de Oliveira, tem a palavra. Obrigado. Ora bom, então eu vou passar a mostrar um PowerPoint que preparei. Agora já estão a ver. O título da minha apresentação é O Sismo dos Açores de 80, Impactos e Lições. Eu tenho 25 minutos, sem que andar depressa, e muitas das coisas que os presentes já falaram, eu também vou falar aqui. Portanto, esta é uma apresentação mais, digamos, do ponto de vista político do que científico. Ora bom, portanto,
Eu queria agradecer em nome da Comissão de Honra para a organização desta homenagem aos açorianos. É uma homenagem que nós queremos fazer nestes 40 anos que estão a passar. Este congresso, como já foi dito, inicialmente foi programado para uma semana inteira, eram 4 dias, mas infelizmente o Covid baralhou, desculpem o termo, não é? E ficámos com 2 dias de congresso online. Portanto, pretende-se abordar alguns temas interessantes, como consta do programa e das atas digitais, que devem estar a ficar disponíveis e que estão em inglês para que os elementos estrangeiros possam perceber o que é que se vai passando. Entretanto, preparámos um conjunto de clipes, que já viram 2 ou 3, sobre os Açores e sobre sismos, que vai intervalar as diferentes apresentações. Amanhã teremos de manhã uma tertúlia com elementos diversos, principalmente açorianos, e que nos vai perspectivar o futuro. Eu chamo a atenção para todos que vai ser bastante interessante porque é intergeracional. Ora bom, queria primeiro que tudo homenagear todos aqueles colegas que já partiram, já se falou no nome. Hoje é o 7º dia de uma outra colega que também faleceu, e vários outros colegas, e a todos eles presto a minha homenagem. Uma palavra especial ao professor Vítor Hugo Forjás, que esteve na primeira linha durante o sismo de 80 e que muito contribuiu para o conhecimento da sismicidade e vulcanologia dos Açores. Também um agradecimento a todos quantos acharam que conseguiríamos organizar esta reunião. Um agradecimento à comissão organizadora, que me meteu nestas andanças, e em especial à engenheira Mónica Amaral Ferreira, com quem todos têm dialogado, pela sua tenacidade com que liderou todo este processo. Ora bom, passado estes minutos, eu tenho isto estruturado com uma pequena introdução, o sismo de 80, depois os 40 anos e com conclusões e considerações finais. Ora bom, o sismo ocorreu às 15h42, como está aqui no relógio da SE. A SE foi bastante impactada, se querem dizer. A rede sismográfica dos Açores era constituída por 3 estações que se saturaram totalmente, e o único registro que se conseguiu foi obtido no acerómetro que existia no Observatório Príncipe de Mónaco. Tinham, apresentam uma duração de 17 segundos, o registro não é bom. Ora bom, já falámos, temos à volta de 60 vítimas mortais, centenas de feridos, dezenas de milhares de desalojados. Ora bom, o registro que foi feito na horta atira-nos para valores que estão aqui indicados, da ordem dos 50 centímetros por segundo quadrado, cerca de 1/3 do que terá sido sentido na terceira, portanto 150, de acordo com valores obtidos de forma inversa, a partir de situações de estruturas muito simples, que foi possível recuperar o valor, e que teve uma duração de um minuto e pouco. Ora bom, esta informação que está aqui é corroborada através de um inquérito que foi lançado às populações com mais de 40 anos para contar a sua história sobre o acontecimento de 80, e que revela muitos fenómenos interessantes que não eram considerados importantes na altura. Ora bom, por exemplo, o número de coincidências nas respostas não pode ser ignorado. Temos mais de 1000 respostas, e os sismólogos, os engenheiros, os cientistas sociais têm que ser capazes de dar alguma explicação àquilo que lá está dito. Situação semelhante foi observada em relação ao terremoto de 28 de fevereiro de 1969, que recordou o terremoto, os 50 anos, exatamente no ano passado. Ora bom, só para vos dar aqui 2, 3 notas importantes, em que em ambos os casos, quer no de 80, quer no sismo de 1969, praticamente a parte de aí 70 ou 80% das pessoas referiam um ruído estranho anterior à chegada do abalo forte. E isto é uma realidade que até há pouco tempo era ignorada, mas era referida em praticamente todos os tratados antigos. Um outro aspecto é o vai e vem das paredes, que faziam buracos que dava para ver os vizinhos de baixo.
Outra coisa nova que vimos é que a propagação das ondas era vista no solo. Isto há um relato interessantíssimo, que é alguém que viu os muros que dividem a propriedade rural irem caindo uns a seguir aos outros. E, portanto, isto era qualquer coisa de novo. Também tem muita importância a reação das pessoas durante e imediatamente após o evento. Isto merece uma análise sobre a percepção humana relativamente aos desastres. Temos aqui um desenho do que é que terá sido o epicentro, alguns por aqui, que foi obtido a partir de réplicas. Já se falou nisto. As zonas mais impactadas foram as zonas a oeste da Terceira, o Topo, aqui na Ilha de São Jorge, e a Graciosa. Ora bom, o que nós vemos é que os sismos continuam a dar que falar, mas não são só os sismos, são todos os desastres que estão aqui descritos com muita importância. Os últimos 50 anos tirados desta fonte de informação que tem vindo a colecionar e que é extremamente importante. Na base de baixo temos as cheias, que continuam a ser uma das coisas mais importantes. Logo a seguir temos os elementos extremos de clima. E por aí adiante, os sismos aparecem aqui, nesta barra azul que temos, que vem aqui, que não são muito relevantes deste ponto de vista, mas que têm uma importância extremamente grande. Ora bom, eu gostava muito de olhar para esta conversa que temos aqui, olhando para os últimos 50 anos, em Portugal, danos humanos e materiais mais ligados aos desastres. E temos as cheias, de 1967, com um número de mortes que é mais de 500, é o número oficial, mas a comunicação social já descobriu mais e, portanto, serão mais que 600. Teremos os incêndios florestais, teremos o sismo da Terceira, que já falámos, teremos as enxurradas na Madeira, o sismo de 69 ou o sismo de 98. Mas temos também coisas relacionadas com a prevenção rodoviária, que eu diria que é o maior êxito que podemos alguma vez dizer, porque reduziu para cerca de 1/3 a mortalidade nas estradas, mas também há outros acidentes, como a queda da ponte de entre os rios, e finalmente temos o Covid, que, parecendo que não, é um acidente extremamente raro, não tão raro quanto isso, porque temos em 1918 tivemos um outro tipo de situação daquele género. Ora bom, queria mostrar-vos os incêndios, para termos uma ideia do que é que isto é e o que é que isto vale no meio destas incertezas todas, que é difícil pôr valores. Portanto, eu peço imensa cautela quando olhamos para estes números. Portanto, entre 2000 e 2017, nós temos aqui um gráfico do que é que aconteceu na parte de incêndios, e isto dá-nos a valores de 2017, 4% do PIB do continente. Ora bom, se passarmos à frente e formos ver as grandes tragédias, temos o sismo de 80, com números feitos que vêm naquela monografia que eu vos vou já mostrar a seguir. Nós vamos chegar a valores que têm uma grande incerteza, até porque depende da maneira como nós calculamos o trabalho das pessoas, porque foi feito em termos de autorreconstrução, e isso não está avaliado diretamente. Portanto, temos aqui um valor do PIB da região entre 30% e 50%. O sismo de 98, que foi uma intervenção essencialmente estatal, dá-nos 10%. Portanto, estamos aqui a medir o que é que se passa. Já tínhamos visto os incêndios 4%, as enxurradas da Madeira 4,3%, os fogos florestais na Califórnia em 2018, e aqui mais à direita, eu não estou aqui a ver, mas eu creio que vocês devem estar a ver, temos o sismo de 1755, com valores que podem ir também aos 50% do PIB do continente. Ora bom, esses valores são importantes para a gente saber com o que é que há de contar. Eu fui buscar aqui umas informações, por exemplo, ao último tornado, o Lourenço, que percorreu todo este espaço que está aqui. Estão a ver, ou não? Vêm todos? Ora bom, e chegou ao Corvo em
no dia 2 de outubro, e cujos valores para a reconstrução atingiram para 330 mil milhões de euros. Isto é 6% do PIB dos Açores. Eu tenho algumas dúvidas destes números, por isso daqui estou a chamar a atenção que nós temos que pôr tudo isto em perspectiva e perceber para definirmos melhor as nossas intervenções, etc. Eu tenho que ir olhando e pedia o tempo, passaram 10 minutos, não é? Ora bom, a União Europeia e Sendai, a plataforma Sendai para 2020, 2030, têm publicado estes dois livros. Este já está, foi em 2017, que é Build Back Better, e que dá-nos o esforço que se faz para perceber até que ponto é que a ciência e a técnica, €1 da ciência e técnica, em que é que tem contribuído para minimizar os impactos. Está neste momento para sair este outro livro, 2020, deve sair até ao fim do ano, e que já tem alguns outros elementos. Eu aqui quero mostrar que são elementos fundamentais para nós podermos fazer a governança do nosso território. Ora bom, temos aqui um mapa que corresponde a uma imagem que eu creio que todos nós olhamos, eu não digo diariamente, mas semanalmente ou mensalmente. Vamos ao site do IPMA, a outro site internacional, para vermos qual é a geografia dos sismos. E eu tenho aqui, escolhi este de propósito, porque eu acho que nós aqui conseguimos ver, eu não sei se o professor Miguel Miranda me está a ouvir, mas que nos mostra aqui um traçado extremamente interessante. Esta é a célebre Falha da Glória, que está aqui, e que tem aqui um sismo que é 1941, e agora houve uma publicação de mais um sismo, 1816, que, se for verdade o que lá está, essa publicação, ele foi sentido quer nos Açores, na Madeira e no continente. Portanto, é o único sismo de que nós temos notícia que é sentido em todo o território português, e daí o interesse muito grande, e que vai alterar um pouco a periodicidade com que estávamos habituados a trabalhar aqui nesta zona da Falha da Glória. Aqui no continente vemos onde é que estão as principais linhas, e vemos também aqui que isto se estende até à Madeira. Tivemos um sismo na Madeira, e vai haver uma comunicação sobre essa matéria, e que é extremamente importante. Mas eu digo, todas as vezes que olho para aqui, estou sempre a pensar que um dia terei uma luz que vem do céu e que me vai dizer, bom, já estou a perceber isto. Eu lembro as palavras do professor Mendes Vítor, que já faleceu há 7 ou 8 anos atrás, e que dizia que não gostava de partir antes de saber o que é que teria sido 1755. Nós continuamos com dúvidas sobre 1755. O professor Dias irá falar sobre esse assunto, mas nós continuamos aqui com muita dúvida, e continuam a aparecer novas propostas, diminuindo a magnitude, etc. Tal como este sismo de 1816, que foi agora. Relativamente aos Açores, a situação é muito complicada, porque os Açores estendem-se por uma extensão de 600 km, de uma ponta à outra, mas tem só 4% de área exterior. Se a gente quiser comparar esta zona tripla que temos aqui com outras zonas importantes, como seja a Nova Zelândia tem 30% ou 40% de área exterior, e se formos para a Islândia, que faz parte aqui do Rift, e tem 100%. Portanto, nós estamos, de facto, numa zona que costumamos dizer, os Açores é um laboratório ativo, e é isso que queremos que ele seja. Um ativo não apenas na parte da sismologia, vimos também na parte dos tornados, e vemos em todos os outros aspectos, nos deslizamentos, etc. E temos várias apresentações que cobrem essa matéria. Ora bom, eu não quero estar a demorar mais tempo sobre esta matéria, porque haveria com certeza muito, e vamos ter várias apresentações sobre essa matéria, e portanto eu vou deixar aos meus colegas poderem falar sobre esse assunto. O sismo de 80 está aqui, e esta é a sismicidade histórica associada. O tempo passa e eu tenho que ver. Ora bom, fazendo aqui umas contas muito rápidas, temos uma média de 30 e tal anos para os sismos a correrem, de acordo com uma lista que é esta que temos aqui. Que falta o sismo de 1816. Há um outro em 1700,
e 61, que eventualmente também possa ter tido importância nos Açores, mas o que a gente faz é, tirando aqui uma curva de extremos, e chegamos a valores desta natureza para sismos de magnitude 6,5, 7. Ora bom, 40 anos passados e estamos a analisar aquilo que foi feito. Ora bom, há aqui essencialmente dois trabalhos que merecem ser referidos. Um deles é esta problemática da reconstrução, que foi publicado logo 3 anos depois, publicado não, perdão, que surgiu de uma conferência como a nossa 3 anos depois, só saiu 5 anos depois, porque nessa altura era muito difícil publicar os livros com rapidez, demorava muito tempo, mas é um livro absolutamente essencial, que dá conta daquilo que o Sr. Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo falou, das mudanças sociais, dos problemas, de toda essa matéria, que não está muito plasmada neste encontro e que era importante fazer-se um outro encontro onde fosse possível plasmar esse tipo de informação. O outro trabalho que já foi referido pelo engenheiro Carlos Spina foi um trabalho em que eu estive envolvido com 2 colegas, o Aristido Lucas e o Correia Guedes, onde tentámos, digamos, colocar a informação que existia 10 anos depois do sismo. Foi publicado em 92 e que dá conta tem muito trabalho e infelizmente não tem sido explorado. Eu espero que a partir de agora esse trabalho possa ser mais explorado, porque tem muita informação. Há apenas 3 ou 4 trabalhos que se debruçam sobre este manancial de informação. Houve mais trabalhos, com certeza. Temos um em 2005 com fotografias do sismo, Paulo Bruno e Forjás. Temos um outro trabalho em 2013, mas, digamos, o que eu queria referir é que o sismo foi trabalhado, temos aqui algumas fotografias, temos algumas comparações com o sismo de 69, que eu tive a oportunidade de vir a estudar neste último ano, por causa dos 50 anos, e vemos já aqui algumas semelhanças, embora os valores, a magnitude é parecida, estamos a falar aqui 7,2, o outro é 7,8, parecida, mas temos acelerações que têm que ser explicadas, porque ainda há muita coisa para percebermos. Aqui algumas fotografias da baixa da terceira, que mostram que houve danos muito grandes, mas que não produziu muitas mortes na cidade em si. Foram mais danos deste género que tornaram estas habitações inabitáveis, e portanto as pessoas tiveram que ir para tendas, tiveram que ir para casa de amigos, tiveram que mudar. Daí esta evolução que foi referida, de ter havido uma mudança muito grande no centro de Angra, e que mostra, vemos aqui perfeitamente o que é que se passou. Já agora, só também para verem, o sismo de 69 também produziu danos grandes. A construção era em taipa, era mais fraca do que a construção nos Açores, que nos Açores, mesmo assim, houve muita coisa que se comportou bem. E aqui podem ver que o sismo de 69, até em Coimbra e no Porto, fez os seus danos. E aqui a parte no Algarve foi bastante mais importante. Ora bom, voltando à terceira, houve muitos trabalhos que foram feitos por equipas locais, por equipas que vieram de fora, houve equipas principalmente do Porto que vieram ajudar, de arquitetos, de engenheiros, também do LENEC, e portanto que fizeram estas fichas que hoje em dia eu fico muito satisfeito por estar a saber que o Laboratório Regional de Engenharia Civil já tem fichas destas modernas, e que é possível fazer o levantamento muito mais rapidamente. Portanto, isto é uma imagem da capa da monografia, mas em que nós podemos ver as zonas que foram mais atingidas. É o que está a preto, o que está a vermelho menos atingido, até está aqui a vermelho, mas foi muito atingido e depois teve outras vicissitudes e teve que ser praticamente toda refeita, os amarelos já têm menos impacto. Mas, de qualquer maneira, temos para cima de 12 mil casas nas freguesias que foram, essas sim, muito mais afetadas e tiveram muitos problemas. E também referir que em São Jorge
houve problemas graves com as fajãs, houve deslizamentos de terrenos e que mataram muita gente nessa zona. Ora, 10 minutos, professor. Mais 10 minutos? Bom, há muita coisa que eu tinha aqui para dizer, porque em muitos casos o reforço foi feito. Amanhã o engenheiro Correia Guedes irá dedicar um bocado a esta matéria, em casos bem feitos, como temos aqui, noutros casos mal feitos, que é o chamado edifício de placa, que foi uma continuação do que se fez em 40 no continente e depois foi exportado um pouco para os Açores. Ora bom, mas passados 5 anos, praticamente o problema estava quase que resolvido. E o que está azul era o que estava reconstruído, o que está vermelho foram os novos bairros que já foram referidos, portanto, que foram construídos. Ora bom, seguiu-se, 20 anos depois, o sismo de 98 e, portanto, continua a haver uma necessidade de trabalho e de estudo. O sismo de 98 foi feito de outra maneira. Eu vou passar muito rapidamente e dizer que houve grandes avanços nas redes, na preparação para o desastre, na ligação com as secretarias regionais, na coordenação de esforços, nos PDMs, ouvimos falar em todo este aspecto, mas há trabalho científico que tem sido feito, mas eu gostava de que houvesse mais. Há alguns artigos, há muitos feitos até com colegas estrangeiros, tem havido poucas campanhas em terra e no mar, tem havido poucos projetos, alguns, mas não muitos. É preciso livros de divulgação, conferências como esta, e é preciso discussão. Vamos ver se amanhã conseguimos ter essa discussão. Ora bom, houve duas maneiras, duas governâncias. Uma no sismo de 80, que foi através do GAR e foi dando, digamos, a autorreconstrução, e em 98 foi a criação do CPR e que o Estado assumiu a reabilitação. Eu só queria dizer que agora, quando foi dos incêndios, o Estado português fez de outra maneira. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós precisamos de ter em consideração e ter uma forma de trabalho. Claro que os 20 anos que separaram estes dois, a Proteção Civil, o LREC, as Universidades dos Açores, o tecido empresarial açoriano, estavam muito mais bem colocados para fazer tudo isto. Também uma palavra de que nem tudo terá sido da melhor maneira, porque pusemos lajes pesadas quando não devíamos pôr, vimos há bocado. Mas o planeamento e o património foi uma primeira forma de trabalhar o assunto. Claro que o botão armado comportou-se melhor, ainda não havia o RSA, que só vem em 83, estávamos a trabalhar com o regulamento de 57, e que foi introduzido nas práticas construtivas do LNEC e depois, em 98, também pelo LREC. Ora bom, o que eu agora queria falar era das novas tecnologias, já se falámos, mas já falámos da parte da União Europeia, com fotografias de satélite que temos que saber usar rapidamente, em poucas horas é possível obter informações de maior interesse, o uso de drones para fotografar, o uso de fichas com levantamentos, e eu creio que o LREC está a trabalhar exatamente nesse sentido, mas este último ponto é fundamental, que é a participação dos cidadãos em observatórios para participação. Ora bom, cá temos as novas tecnologias e que temos que saber trabalhar bem com isso. Houve as recomendações, que já falámos aqui, eu vou passar à frente, os 10 minutos estão quase a chegar ao fim e eu ainda tenho aqui mais 3 ou 4 slides para mostrar, mas digamos, as ciências da terra, as ciências dos terremotos, as novas tecnologias, isolamento de base, amortecedores, controle passivo, materiais mais leves, as shelters para as casas, tudo isto tem sido desenvolvido, mas não tem sido divulgado. Portanto, este DRM de que fala a União Europeia e que fala a Sendai é fundamental para que nós possamos comunicar com a educação, vimos 2 filmes ou 3 filmes sobre isso, e pôr as ciências a trabalhar para a defesa do património cultural e Ora, uma palavra para o regulamento que foi aprovado há 1 ano, batalhámos muito para o termos a funcionar, mas vamos ter que olhar com cuidado e só o futuro poderá mostrar se este novo regulamento virá mudar a vulnerabilidade, esperemos que sim, do parque habitacional. Mas para que isso tenha êxito é necessário, calhar, mudar regras relacionadas com o cumprimento, com a fiscalização, com o projeto.
a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, em colaboração com a Ordem dos Engenheiros, com as Ordens dos Engenheiros Técnicos, com o LEC e o LNEC, tem estado a tentar promover os manuais, etc. Portanto, eu acho que isso é de primeira necessidade. Queria aqui também referir os sistemas de alerta precoce. Vai haver uma intervenção sobre como é que os tsunamis poderão ser chamados através dos cabos submarinos, com a colocação de sensores ao longo da falha, ao longo da fratura Açores de Gibraltar, e que podem ser muito proativos, mas também, não apenas os tsunamis, mas também as vibrações. Eu diria, agora, parafraseando um pouco o que dizia o professor Mendes Vítor, que não gostava de partir sem ver o continente e eventualmente os Açores com um sistema de alarme precoce para as vibrações, que seria muitíssimo bom. E devíamos também olhar para tudo isto que se fala agora. É o Big Data, é a inteligência artificial, são os algoritmos genéticos, são os novos materiais, cuidado, a pegada de carbono associada, etc. Tudo isto tem que ser dado avanços nesta área. Estamos mesmo a chegar ao fim. Eu tenho aqui dois slides de conclusões. Mais reuniões como esta, mais alargadas a outros temas. Estamos aqui a tratar essencialmente da sismologia e da tecnologia, e devemos alargar isto aos aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos económicos e financeiros, etc. Portanto, mais projetos integrados, é preciso fazer mais teses, artigos, a elaboração de exercícios, ouvimos falar, mas é preciso mais, e a definição de um modelo de governança. Eu não posso acreditar que a gente vai voltar num próximo sismo ou num próximo incêndio a pensar como é que devemos fazer as coisas. Portanto, é necessário trabalhar e não... porque é uma ciência de gestão, e a União Europeia e a plataforma Sendai a isso nos obriga. E manuais de procedimento para atender estes novos perigos que estão a espreitar-nos sempre. Eu só aqui um ponto: as térmitas apareceram quando a gente indicava a utilização de madeiras, apareceram as térmitas. É um pouco, não é como o Covid, infelizmente, mas temos que utilizar vacinas. Já agora um comentário das pessoas não dizerem vacinas. Eu sempre ouvi falar em vacinas. Agora é vacinas. Deve ser a tradução do inglês. Que é, ora bom, panfletos como este que temos aqui são essenciais. Também já se falou nisto. Agarrar as prateleiras, pôr os elementos pesados cá em baixo, ligar as prateleiras nas nossas casas, etc, é possível pôr isto. Havemos de mostrar um clipe em que em 10 segundos é possível fazer algumas coisas. E esta consideração final é que o encontro deste 40-80 tentará contribuir para trazer de novo este tema, promovendo uma reflexão sobre o terremoto e a reconstrução, bem como lidar com a gestão dos desastres, de eventos deste tipo. É de grande importância compreender bem os modelos, as gestões anteriores, e estar preparado para o próximo evento e verificar como é que a sismologia, a engenharia sísmica, os métodos de construção antigos e novos podem ajudar neste desidrato. E, portanto, muito obrigado. Creio que não ultrapassei muito tempo e estou à vossa disposição para perguntas que podem colocar. Muito obrigado, professor, e foi respeitador do tempo, mesmo contando com aquele tempo no início, no arranque. Está aberto um espaço para debate, para questões, para comentários que queiram fazer à intervenção do professor Carlos Oliveira. Se quiserem manifestar interesse no bate-papo aqui do Zoom, estejam à vontade. Se quiserem intervir oralmente, podem também fazê-lo desde agora. Posso fazer um comentário? Força. Sim. Carlos, tu falaste há pouco, no início da tua palestra, falaste do ruído que ouvimos antes do sismo. Posso confirmar isto porque eu fui testemunho disto também, de um sismo ainda de magnitude mais fraca, que era de magnitude 6.2, e eu estava a 50 km do epicentro. E ouvi o ruído antes dos movimentos. Portanto, isto é uma confirmação, é uma característica dos sismos. O ruído é uma evidência.
É só isso. Eu não sei se o meu microfone está aberto. Pois, de facto, eu acho que esta é uma constatação que era considerada um bocadinho quase anedótica, mas no sismo de 1969 constatámos que eram aí 90% ou 70% das pessoas que referiam. Algumas foram acordadas não pela vibração, mas pelo barulho. E o barulho aparece com nomes mais esquisitos, desde alguém até ligou o barulho ao Concorde, porque o Concorde passou em Lisboa 2 ou 3 dias antes. E pensava, olha, lá vem o Concorde outra vez. Não era nada ao Concorde. Portanto, este é um aspecto de primeira importância. Mas não só, há muito mais informação que consta deste inquérito que se fez e que mostra muitíssimas coisas. Então, do ponto de vista social, ele é riquíssimo. Portanto, nós estamos a ver se preparamos as coisas e podemos publicar muitas das frases que são feitas. Muito obrigado. O professor Luís Matias queria intervir, faça favor. Olá, boa tarde, professor Cássio Oliveira, estimados colegas. Eu gostava só de... O professor Cássio Oliveira mencionou o sismo de 1916, que foi recentemente publicado, portanto, um trabalho no Seismological Research Letters, que eu li com bastante atenção e devo dizer que, pronto, estou a preparar um comentário, porque, de facto, os autores são extremamente otimistas relativamente às conclusões que tiram. Para aplicar o método que eles usam, é necessário ter um conjunto de calibração, portanto, leis de atenuação de calibração, e essas leis, segundo o próprio trabalho dos autores, têm uma enorme incerteza. Ora bem, se nós incluirmos essa enorme incerteza na determinação das características do sismo, nomeadamente a sua localização e a sua magnitude, esse sismo pode estar em qualquer lado. Ao contrário daquilo que é indicado pelos autores, que seria próximo da fonte de 1941. Portanto, é apenas um comentário, portanto, ter algum cuidado ainda na menção do sismo de 1916, porque, na minha opinião, as suas características continuam ainda indefinidas. Posso comentar? Eu referi a este sismo porque, de acordo com os autores, ele é sentido quer de um lado, quer do outro lado, digamos, do território português. As minhas dúvidas são, essencialmente, sobre as formas de atenuação, como o professor Luís Matias muito bem referiu. Portanto, eventualmente ele existe, ele já estava marcado, não é um sismo novo. Ele o que é utilizando uma técnica que tem que ser calibrada para ver se de facto conduz a uma magnitude daquele género. Porque se assim fosse, e essa, digamos, a minha dúvida, ia alterar significativamente aquilo que nós temos visto do afastamento ou da abertura do Atlântico, que é feito a um ritmo muito mais lento do que ter dois sismos. Portanto, 1816 e 1941 temos cerca de 100 anos, o que era uma situação muito, muito complicada. Era só isso que queria dizer. Portanto, há que ter cuidado com isto, mas que os dados apontam que ele é sentido de um lado e do outro lado é sentido nos Açores, sentido na Madeira e sentido no continente. Era só isto. Relativamente ao sismo 1755, também há um paper que foi feito pelo nosso colega João Fonteiro, que há muito pouco tempo, em que, digamos, faz algumas provocações e baixa a magnitude para 7 e poucos, fazendo uma ruptura tripla. Ora bom, portanto, são coisas destas que temos que ver se são só provocações e nos obrigam a pensar se têm, digamos, algum conteúdo, uma vez que a incerteza é também muito grande desse ponto de vista.
Carlos, tu referiste João Fonteiro, não é João Fonteiro, é João Fonseca. João Fonseca, perdão. João Fonseca, perdão. Peço desculpa. Muito obrigado, professor. Nós estamos, de acordo com o programa, no espaço que estava previsto para o morning break, ou seja, para uma pequena pausa, sendo que a próxima intervenção será daqui por 9 minutos. Não tenho mais pessoas inscritas a indicar que pretendem intervir. Não sei se há mais algum participante neste encontro. Neste momento temos cerca de 70 pessoas a participar nesta sessão online. Não sei se há mais alguma intervenção, alguém que se queira inscrever ou intervir. Eu posso fazer uma provocação ao Carlos Sousa Oliveira? Com certeza, professor. José Azevedo, obrigado. Não, há bocado o Miguel Miranda falou de algo que nos deve preocupar e que é, enfim, que os japoneses também já se deram conta disso com Kobe, é que muitas vezes temos sismos onde menos esperamos. E se, em relação ao continente, creio que, enfim, tirando alguns sismos locais no Algarve, nós conhecemos relativamente bem aquilo que pode acontecer no futuro. Qual é, do ponto de vista do Carlos, quais são localizações de futuros sismos nos Açores que seriam um bocadinho inesperadas? É uma pergunta que se calhar não tem resposta, mas não deixo de a colocar. Ora bom, eu não sou se calhar a pessoa mais habilitada para fazer responder a uma questão destas. Vamos ter esta tarde uma keynote feita por uma colega portuguesa, mas que está numa universidade inglesa, que vai falar muito sobre os Açores e sobre trabalhos que têm estado a ser realizados em colaboração com o IPMA. Eu acho que melhor do que eu seriam eles. Mas o que a gente vê, e há também um outro trabalho que mostra que os sismos, digamos, as réplicas, portanto, em períodos muito curtos, eles têm memória. E, portanto, eu creio que também será apresentada esta tarde, e que mostra um interesse novo que ocorreu entre nós, mas também na Nova Zelândia, há outras partes do mundo onde se está a tentar perceber a dependência espaço-temporal dos sismos. Portanto, eles aconteceram na terceira. Eu não consigo fazer agora aqui um zoom desta zona, mas está muito bem definido o caminho daqui da fronteira de placas. Portanto, ela está aqui na parte superior desta mini placa, está aqui, e houve o sismo de 80 que está praticamente neste sítio, e a partir daí tem havido uma série de enxames nesta zona aqui. Tem sido até a crise que houve em novembro, em agosto, ou em novembro, e foram milhares de sismos que ocorreram aqui neste sítio. O sismo de 1969 é um sismo mais pequeno, é um sismo de magnitude 6. Portanto, eu diria o seguinte: nós nos Açores temos, digamos, dois tipos essencialmente de sismos. Eu estou um bocado a falar como aqui no continente. No continente temos os sismos oriundos das falhas que atravessam o nosso território. Esta figura eu acho que é fantástica porque mostra bem isso, não é? Os alinhamentos aqui da falha de Portimão, aqui a Arraiolos, a zona do Baixo Tejo, depois aqui a zona da Nazaré, toda esta zona aqui que se mostra. Portanto, dá a ideia que nós estamos a começar a perceber melhor tudo isto que vai acontecer. Não há sismos aqui no interior, aqui nesta zona, não há sismos. Portanto, eles ocorrem aqui à volta. E depois ocorrem, muitos deles começam a aparecer aqui neste sentido. Portanto, não sei o que é que poderá ser. Mas estava a dizer que nos Açores também temos os sismos como este de 1980, que foi magnitude 7,1, e que provocou acelerações que vimos, cerca de 150
200 centímetros por segundo quadrado, que é aquilo que está no fundo nos eurocódigos. Mas, por outro lado, temos sismos locais que ocorrem no interior, por exemplo, da Terceira, tivemos na Serreta, ainda agora, e o sismo de 60 e o sismo de 98, que provocam acelerações muito altas. São muito perto, têm magnitudes mais baixas, 6.1, 6.2, mas que provocam acelerações de 0.7, 0.8, portanto valores muitíssimo altos. Eu lembro uma vez querer publicar um artigo com esses valores, já há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, e ter sido chumbado o paper porque não podia ser. Ultimamente tem aparecido magnitudes de 4,5, por exemplo, em Ischia, se não me engano, e que causou danos importantes. Portanto, sismos relativamente pequenos que começam a causar acelerações muito altas, género choque, e que são importantes. Mas isto não respondeu à pergunta do professor João Azevedo. Portanto, se calhar o que vamos ter agora é para outra zona. Portanto, a ideia é que se calhar vai mais para baixo, vai para a zona de São Miguel, etc. E se for, vamos a ver, a grande obra que se fez na Terceira e que se fez no Faial, são obras que aumentam muito a resiliência, porque as casas ficaram, de facto, com alguns problemas, naturalmente, mas ficaram melhores do que estavam. Na zona de São Miguel tem havido estudos, mas têm sido pontuais e portanto, eu não quero dizer que seja em São Miguel, não é? Logo iremos ouvir mais qualquer coisa sobre essa matéria. Professor, não querendo interromper, mas respeitando o calendário que nos foi distribuído, temos agora uma pequena pausa e depois na próxima sessão, que será coordenada pela colega Alexandra Carvalho, daremos início às diversas apresentações e agradeço uma vez mais a todos os participantes nessa sessão. Um abraço especial ao professor César Oliveira e despeço-me com votos de um bom dia a todos. Obrigado.